20 de outubro de 2016, seja muito bem-vindo ao Jornal da Câmara. E na última sessão ordinária da Câmara, a presidente em exercício, vereadora Gláucia Berenice, anunciou a convocação de suplentes no lugar dos 9 vereadores afastados. Veja. Em sessão extraordinária, na última terça-feira, foi rejeitado o projeto de resolução da mesa diretora sobre a convocação de suplentes para substituir os vereadores que se encontram afastados cautelarmente do exercício do cargo. Após a decisão do plenário, a presidente interina Gláucia Berenice anunciou o ato da presidência, convocando os suplentes. Ao justificar sua iniciativa, Gláucia disse que esperava que os vereadores aprovassem o projeto de resolução, pois essa seria uma decisão colegiada. Gláucia explicou que a Câmara de Ribeirão Preto vive uma situação excepcional e que não há jurisprudência no país para embasar qualquer decisão. De acordo com a relação fornecida pela Justiça Eleitoral, documento anexo, deverão ser convocados os seguintes suplentes: Coligação PR-PHS, Valdo Mendonça da Silva, suplente, Cleudo José. Coligação PR-PHS, Walter Gomes, suplente, Ariovaldo de Souza. Coligação PTN-PPS, Capela Nova, suplente, Luciano Mega. PSD-PMDB-PDT, Samuel Zanferdini. Alessandro Firmino, Maraca. PSD-PMDB-PDT, José Carlos de Oliveira, Bebé. Vandeir da Silva. PSD-PMDB-PDT, Cícero Gomes da Silva, Marcelo Palincas. PSD-PMDB-PDT, Genivaldo Gomes, José Gonçalves Neto. PP-PRP, Maurílio Romano Machado, Eliseu Cândido da Rocha. PRB-PSC, Saulo Rodrigues da Silva, Maurício Eurípides Francisco. O ato da presidência convoca 9 suplentes de acordo com a relação de vereadores de 2012, enviada pela Justiça Eleitoral. Logo depois da sessão extraordinária, tivemos a sessão ordinária, que mais uma vez não teve quórum, e a sessão foi encerrada. Bom, eu estou de volta ao vivo aqui do plenário. Ao meu lado está o vereador Maurício Gasparini. Boa noite, tudo bem, vereador? Boa noite a todos os telespectadores da TV Câmara. Sim, há pouco nós tivemos a CPI aí da Catedral, da qual o senhor faz parte, o senhor é membro. O que o senhor tem a nos adiantar sobre essa CPI? O que aconteceu na reunião? Bom, a CPI da Catedral está trabalhando a nível de urgência, né? Até porque nós, vereadores que fazemos parte da defesa desse patrimônio histórico de nossa cidade, estamos exigindo dessa administração a paralisação imediata das obras ali na praça em frente à Catedral, uma vez que nós entendemos que isso vai ser prejudicial, não só ao patrimônio histórico da Catedral, mas principalmente o impacto visual que está causando aqueles terminais de ônibus ali, desfiguraram o centro ali de Ribeirão Preto, detonaram com a imagem linda que nós tínhamos da Catedral, nosso cartão postal da cidade, né? E principalmente uma obra em que a Câmara Municipal de Ribeirão Preto, em sua totalidade, 22 vereadores assinaram e votaram uma lei proibindo a construção desses terminais. 25 entidades de Ribeirão Preto, que fazem parte da FERP, também fizeram a sua manifestação contrária a esses terminais de ônibus em frente à Catedral. Mais de 30 mil pessoas assinaram um abaixo-assinado, né? Quero aqui louvar o trabalho do Padre Chico, um incansável guerreiro aí nessa luta do patrimônio histórico da Catedral. Aqui na casa, hoje estamos na CPI, trabalhando o vereador Coraúcio Neto, eu e nosso presidente, vereador Rodrigo Simões. Enquanto houver esperança para que essa administração admita que foi um erro que eles cometeram, foi um erro. Devo confessar que a cada dia que passa eu estou menos esperançoso. Hoje nós dependemos de uma pessoa só, da prefeita municipal. A prefeita municipal, hoje ainda o secretário de planejamento, o diretor da secretaria, estavam aqui o Fernando Piccolo e o Dr. Valério Dias. Eu fiz essa pergunta, podemos ter essa esperança? Aí eles falaram, a única pessoa que pode suspender imediatamente a obra é a prefeita municipal. Quero aqui fazer o apelo em nome dessas mais de 30 mil pessoas que assinaram esse abaixo-assinado. Em nome da Câmara Municipal de Ribeirão Preto,
que em sua totalidade repudiou essas construções. E também em nome dessas 25 entidades que representam a FERP em Ribeirão Preto. Pare imediatamente a destruição que a senhora está fazendo nesse patrimônio histórico de Ribeirão Preto. Sim, as pessoas que tiverem dúvidas sobre o assunto ou outros assuntos também, que queiram falar com o vereador Maurício Gasparini, como fazer para procurá-lo? Puxa vida, eu estou aqui no gabinete número 21, né? O telefone é o 30... como é que é aqui o telefone? Caramba, me deu um branco. 3607 4048. Ainda bem que você me salvou agora. 3607 4048. E o meu e-mail, mauricio@mauriciogasparini.com.br. Ok, muito obrigado pelas suas informações. Boa noite, bom trabalho na sessão. Mais uma coisa que eu gostaria de dizer a todos vocês. Nós estamos aqui ansiosos pela vinda dos suplentes, para que realmente a Câmara Municipal possa começar a trabalhar novamente. Várias pessoas, depois da nossa reeleição, nos procuraram com ideias de projetos novos, né? Para que a gente entrasse na casa, todos eles já protocolados, mas infelizmente a nossa pauta está travada. Enquanto nós não votarmos as contas da prefeita municipal, nós não podemos votar mais nada aqui na Câmara Municipal. Então nós estamos ansiosos pela vinda dos suplentes, parabenizar a nossa presidente interina, vereadora Glaucia Berenice, que num ato corajoso, de arrojo, resolveu peitar a situação e fazer um chamamento a todos os suplentes. Nós somos votos vencidos, né? Eu votei a favor da resolução, entendo que tem que chamar os suplentes, mas infelizmente fui voto vencido. E num ato corajoso, a presidente Glaucia Berenice chamou essa ação para si e fez aquilo que a gente queria. A Câmara Municipal precisa funcionar e nós queremos voltar às contas da prefeita municipal, demonstrar aí as ilegalidades que foram feitas, os desmandos que foram feitos na nossa cidade, e de uma forma bem transparente, subindo a tribuna e mostrar os erros que foram cometidos nas contas da prefeitura. Ok, obrigado. Boa noite, boa sessão, senhor. Também ao nosso lado está o vereador Marcos Papa. Vou conversar com ele aqui agora. Boa noite, o senhor está bem? Bem, tá lá, e você? Bem. Boa noite aos telespectadores da TV Câmara. Sim, o colega estava falando agora com a gente sobre a convocação dos suplentes. Eu gostaria também de ouvir, a população também com certeza gostaria de ouvir o posicionamento do senhor sobre isso. Posicionamento amplamente favorável. Aqui, o poder legislativo em Ribeirão Preto, ele está manco, ele não está funcionando na sua plenitude. Por que não? Porque dos 22 vereadores, 9 foram afastados. Diferente do que aconteceu lá em Brasília, por exemplo, quando afastaram o deputado Eduardo Cunha, antes dele ser definitivamente cassado, o deputado Eduardo Cunha era um entre 513 deputados, ou seja, não atrapalhou o funcionamento do Congresso Nacional. Aqui o contrário, foram afastados, de 22 foram afastados 9. Ou seja, comprometeu o funcionamento da casa para aquelas votações que dependem de quórum qualificado. O que é o quórum qualificado? 15 vereadores, nós temos 13 hoje na casa. Então algumas votações, como por exemplo, as contas da prefeita, o orçamento para o ano que vem, requer um quórum qualificado. A cassação de um vereador requer um quórum qualificado. Então nós precisamos recompor o quadro de vereadores do Legislativo. A decisão judicial que afastou os vereadores, ela não determina o corte do pagamento do subsídio. E em consulta ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em companhia com a vereadora Glaucia, o presidente do tribunal nos informou que há decisões recentes da Justiça, em última instância, lá no Supremo Tribunal Federal, de que o subsídio do vereador, do parlamentar, ele é comparado a salário, ele é alimento. Né? Então, por isso que a decisão do juiz ela não elimina o pagamento do subsídio do vereador. Se o juiz não determinou o pagamento, o corte do pagamento, não somos nós que podemos determinar. Bom, mas a gente está diante do mesmo desafio. O Poder Legislativo de Ribeirão Preto precisa ser recomposto. Então, por isso que eu apoio a decisão da presidente de convocar os suplentes, recompor o quadro de vereadores de Ribeirão Preto e nós possamos funcionar dentro da normalidade com o quadro de 22 vereadores, votando todas as matérias, a cidade tem urgência. Se não me falha a memória, o senhor estava também com a vereadora Glaucia Berenice naquela viagem que foi empreendida a São Paulo
para conversar com o Dimas Ramalho, que é conselheiro lá do Tribunal de Contas. Presidente do Tribunal de Contas. Qual que foi o parecer do Tribunal de Contas? O que o senhor ouviu lá? O que chamou a atenção? Aí que tá, ele não dá parecer. O Tribunal de Contas, ele não escreveu. O que ele fez conosco, o presidente do tribunal, na companhia de 2 conselheiros e vários consultores do Tribunal de Contas, foi elaborar um pensamento conosco, uma análise do nosso regimento interno e da Lei Orgânica de Ribeirão Preto, para que dizer o quê? Olha, nós entendemos que o recomendável é a convocação dos vereadores. Mas eles não escrevem isso. Mas, de novo, quem é responsável pelo Poder Legislativo de Ribeirão Preto? Nós. Então a decisão deve partir de nós. Nós temos que ter a coragem política de olhar para Ribeirão Preto e dizer, olha, hoje a Câmara não funciona corretamente. Há suplentes. Nós temos que convocá-los. Foi a decisão que a presidente tomou e tem todo o meu apoio. Quem quiser tirar outras dúvidas com o senhor em relação a isso, ou também outros projetos que o senhor está envolvido, como fazer para procurar o senhor? Procurar no marcospapa.com.br ou no marcospapa@marcospapa.com.br. Também o telefone do nosso gabinete é 3607-4008. Ok, obrigado por todas as suas informações. Boa noite, bom trabalho na sessão. Eu que agradeço a oportunidade de falar com Ribeirão Preto pela TV Câmara mais uma vez. Obrigado, Tarlá. Ok. Também ao nosso lado está aqui o vereador Jorge Parada, vereador doutor Jorge Parada. Já estavam conversando agora há pouco, né, doutora, a bancada aí reforçada, né, da saúde em Ribeirão Preto agora. Parlamento Juvenil, que é um projeto de sua autoria. Como é que tá? O que a gente pode dizer? Bem, eu tinha uma preocupação muito particular de que talvez se eu não continuasse no exercício da vereança, pudesse comprometer um pouco esse projeto tão importante, Parlamento Juvenil, que é um projeto da nossa autoria. Durante algum tempo nós lutamos para que se consolidasse esse projeto e hoje ele é uma realidade. Os parlamentares juvenis já estão se reunindo aqui regularmente na Câmara, inclusive com a transmissão da TV Câmara. É uma sessão por mês, na segunda quarta-feira do mês. E agora, a partir desse ano, nós temos a oportunidade de passar para o 2º ano do Parlamento Juvenil. No começo do ano, até abril, serão feitas inscrições. As escolas farão a escolha através de eleições diretas dos seus parlamentares. Depois a Câmara, numa sessão especial, faz o sorteio daqueles que serão os novos 27 parlamentares juvenis que irão assumir a partir de 1º de julho. Porque o mandato do parlamentar juvenil vai de 1º de julho do ano até 1º de julho do outro ano. Então, o ano que vem se encerra o 1º mandato, serão reconduzidos novos parlamentares juvenis. E nós aproveitaremos esse fim de ano, começo do ano que vem, para novamente estimular as escolas, né, as escolas de ensino médio, para que participem desse projeto. Porque somente dessa forma nós teremos a juventude se engajando na política, numa política realmente produtiva, numa política em que ele vai tomar conhecimento direto do funcionamento do parlamento, porque a partir de uma certa época eles serão os futuros políticos da nossa nação, vereadores, deputados, prefeitos, senadores, enfim, e vai ficar na mão deles. Nós queremos pessoas preparadas, da mesma forma como hoje as equipes de futebol têm lá as suas de base, né, equipes de base, onde eles trazem para as equipes principais as revelações. Isso vai acontecer com o Parlamento Juvenil. Por isso é muito importante que você, tanto da escola pública como particular, se interesse por esse projeto. Qualquer dúvida, entre em contato conosco no nosso gabinete, telefone 3607-4032, que nós daremos mais detalhes sobre o Parlamento Juvenil. Eu estive lendo esses dias alguns projetos, né, do Parlamento Juvenil, e eu tenho visto que há uma consciência em relação à sustentabilidade, né? Então nós estamos trazendo aí os jovens com uma consciência bem para frente, né, sobre a política. O Parlamento Juvenil vem trazer o despertar desses jovens para a política, não é isso? Exatamente, esse despertar que é importante para que nós possamos
como eu disse, renovar os nossos quadros com qualidade. Eles vão discutir com bastante profundidade esses temas que eles mesmos vão colocar em pauta aqui nas sessões e vão poder inclusive dar sugestões. Por exemplo, tem alunos de uma escola que é da ETEC Martiniano, que eles estão reivindicando um direito deles, que é a questão do passe escolar. Eles têm passe só pela metade, diferente dos outros alunos. Então eles têm algumas reivindicações específicas, mas como você disse, eles também estão preocupados com assuntos gerais que dizem respeito a toda a sociedade. Então isso é muito bom e nós temos que apoiá-los nessa iniciativa. Ok, muito obrigado pelas suas informações, boa noite, bom trabalho na sessão. Muito obrigado, boa noite. Bom, e na terça-feira o vereador Bertin Scandiuzzi apresentou na tribuna uma denúncia. Veja. Agora com a gente aqui na redação da TV Câmara, o vereador mais votado da eleição de 2016, Igor Oliveira. Igor, você como vereador mais votado nessa eleição, o que você espera nesse seu primeiro mandato aqui na Câmara Municipal? Primeiramente, é um prazer muito grande estar aqui na TV Câmara, falando com os telespectadores. É uma responsabilidade muito grande para nós, que fui eleito o vereador mais votado de Ribeirão Preto, com 8.489 votos. Agora, a partir do dia 1º de janeiro, é trabalhar muito para poder representar toda a nossa cidade, toda a nossa população. Você, enquanto apresentador de um dos programas mais vistos aqui na TV de Ribeirão, Igor, você tem consciência dos problemas que a cidade enfrenta, né? Você pretende atuar em cima dessa realidade que você presencia durante a apresentação do programa? Sim, nós temos uma proximidade muito grande com os telespectadores do nosso programa, tanto no rádio como na TV. E ali a gente convive com a triste realidade, os problemas na saúde, na educação, na questão do transporte, segurança, e é isso que nós vamos fazer. Vamos trabalhar com muita transparência, com independência, para poder representar e respeitar a população da nossa cidade. A gente não pode aceitar que uma pessoa vai a um posto de saúde e demora 6 a 8 meses para marcar uma consulta. A questão de vagas nas creches, é isso que nós vamos fazer na Câmara, fiscalizar com muito vigor a questão do dinheiro público. E agora eu converso com o vereador eleito Marinho Sampaio, pelo PMDB, o Marinho que está retornando à Câmara Municipal, né, Marinho? Depois de um tempo no Executivo, você retorna agora para o Legislativo. O que você espera desse retorno? O que você pretende e espera realizar nessa volta para a Câmara Municipal? Bom, obrigado pela oportunidade da TV Câmara. É sempre muito bom retornar, no meu caso, como político, retornar à Câmara Municipal de Ribeirão Preto, onde eu passei por 2 mandatos, aprendi muito. Aqui é uma casa que você aprende de verdade, é uma casa, a casa do povo, a Câmara Municipal, aprendi muito. É uma experiência muito grande pelos 2 mandatos que passei na Câmara Municipal, depois 2 mandatos como vice-prefeito agora e retornando a partir do ano que vem como vereador da cidade. Com uma bagagem, sem dúvida nenhuma, de uma experiência muito grande do Legislativo e do Executivo. Quero ser um vereador, eu sempre falava isso agora durante a campanha eleitoral, não um vereador melhor, mas um vereador diferente do que eu fui os 2 mandatos. Sem dúvida nenhuma, a gente vai ter uma outra postura, um outro olhar que nós vamos, a partir de janeiro, implantar dentro da Câmara Municipal. Com um trabalho muito diferente do que foi os 2 mandatos do Marinho Sampaio. Um trabalho mais de fiscalizador. Esse é o trabalho que eu vou realizar dentro da Câmara Municipal de Ribeirão Preto a partir de janeiro de 2017. Aqui do nosso lado, o vereador Adalto Celso Honorato, conhecido como Marmita, eleito também para a próxima legislação aqui na Câmara Municipal. Adalto, o que você espera do seu mandato, seu primeiro mandato aqui na Câmara Municipal? Eu espero fazer um bom mandato, né? Com transparência, com muito trabalho, com muita honestidade, com muita seriedade, sabendo de onde eu vim, né? Eu sou um líder comunitário
Então eu sei dos problemas dos bairros, eu sei o que acontece na nossa cidade. Então eu quero atuar, né? Eu quero fazer valer os votos que eu tive, porque a comunidade, elas acreditaram, elas querem melhoria. E a gente vai procurar, na medida do possível, tentar fazer, né, para essa população mais carente, porque é vaga de escola, está difícil, vaga de creche. Uma coisa também que está acontecendo em Ribeirão Preto, o trânsito, né, as ruas, elas estão detonadas. Então, eu não sei quem que vai ser o próximo prefeito a vir por aí, vai ter muito trabalho. O trânsito está precisando ser resolvido. No trânsito, eu acho que tinha que voltar a questão do trânsito. Por exemplo, se você for prestar atenção, de manhã é tão simples você resolver o trânsito. Se você tiver um policiamento, por exemplo, uma polícia de trânsito trabalhando, para fluir, tem hora que o trânsito para e não tem ninguém passando. Então, se tiver uma polícia de trânsito ali trabalhando nesse sentido, o trânsito vai fluir. Outra coisa também que eu acho que nossa cidade necessita mais de atenção. Se tiver atenção de quem trabalha no poder público, eu acho que a gente pode fazer uma cidade de Ribeirão crescer, evoluir melhor. Vai ser um grande desafio para todos nós, e me incluo como um grupo de vereadores mais experientes, mais antigos na casa, que vão seguir, né, servir, na verdade, aí de esteio para os demais que estão chegando agora, né? Então é importante, nesse momento que nós estamos passando enquanto cidade, que passou praticamente por um furacão, né, nessa operação Sivandija, atingindo diretamente a Câmara Municipal, nós esperamos que a Câmara venha mais amadurecida, venha com um desejo, de fato, de devolver a representação para o povo, né? Nós precisamos de pensar que, enquanto agentes políticos e públicos, nosso dever é servir a cidade como um todo, né? Então, eu acho que essa mentalidade é importante, fazer essa educação com o nosso eleitor, né? Eu vejo que o grande problema é ainda a falta, né, de entendimento. Para que serve? Qual é a função do vereador, de fato, né? É uma confusão de papéis. Ainda espero que do vereador aquilo que é atribuição do executivo, né? Alguns benefícios, alguns auxílios, que na verdade é dever, né, atribuição privativa do executivo. Então, essa confusão de papéis acabam contaminando muitas vezes um vereador que não tem experiência, que acaba sucumbindo diante dessa pressão. Então, é importante que a Câmara, cada vez mais, ela se aproprie, né, enquanto fiscalizador do poder público, seja de situação ou de oposição, mas sim, sempre fiscalizar o executivo e as leis que vão vir de encontro à necessidade da cidade, né? Mas principalmente fiscalizar o executivo. Bem, a expectativa é sempre boa, porque renovação ela é necessária. A renovação nessa legislatura foi bem maior do que historicamente tem ocorrido, então isso gera uma certa expectativa. Renovar não quer dizer melhorar. Por isso que eu digo que a expectativa é que a renovação venha acompanhada de melhorias de qualidade de ação parlamentar. Pelo perfil que eu pude depreender das pessoas que foram eleitas, eu tenho uma boa expectativa sim, porque nós temos assim vários segmentos representados. Inclusive do meu segmento eu ganhei um reforço, que é um médico que vai me ajudar a tratar das questões de saúde. Nós já temos 2 dentistas, né? Dr. Valdir Vilela e o Bertinho, e agora nós vamos ter um médico a mais, além da minha presença. E da mesma forma como existem advogados, existem pessoas da área da comunicação, né? Repórteres, e assim por diante. E existe uma particularidade nessa legislatura, que houve um aumento do número de vagas. Isso dá uma possibilidade de uma maior representatividade dos segmentos da sociedade, porque o parlamento é o lugar mais apropriado de uma representação geral de toda a população, né? Então, acho que isso permite com que tenhamos uma boa expectativa em relação a essa legislatura que começa em 2017. Bom, e você viu aí
mais vereadores que foram eleitos e outros que foram reeleitos. A gente está apresentando para você como ficará o Legislativo nos próximos 4 anos, quem são os nossos representantes. Agora sim, vamos ver a denúncia que o vereador Bertin Scandiuzzi fez na tribuna, na sessão passada. Nós vamos ver a licitação. As pessoas, eu gostaria que quem estiver acompanhando, mostrar a falta de respeito, pensando que os vereadores estavam trabalhando por um processo eleitoral, mas nós continuamos trabalhando, é a nossa obrigação aqui na Câmara Municipal, onde encontramos uma licitação na compra de pimentão. O pimentão, a variedade amarelo, a justificativa, exigência de 12 a 15 centímetros de comprimento, onde nós encontramos no mercado a R$ 2,86, R$ 2,79, R$ 4,70, mas lá na licitação a R$ 19,16. Se não bastasse isso, o pimentão vermelho, também especificação de 12 a 15 centímetros, aonde encontramos no mercado a R$ 3,08, R$ 3,38, R$ 3,66, na licitação R$ 19,49. Um absurdo. Esse pessoal pensa que tem alguém aqui em Ribeirão Preto que não está fiscalizando. Essa Câmara tem trabalhado no sentido de fiscalizar. E hoje o vereador conversou com a nossa equipe para falar sobre o andamento desse caso. Nós fizemos a denúncia na tribuna, depois também nós procuramos protocolar um ofício na Secretaria da Administração para solicitar uma cópia dessa licitação que nós consideramos da suspeita de uma licitação fraudulenta. Então, onde já se viu comprar o pimentão e determinar que ele tem que ter a necessidade de 12 a 15 centímetros e num preço de R$ 19,00 o quilo. Então, hoje de manhã nós recebemos aqui em nosso gabinete um diretor de lá da Secretaria das Licitações, o presidente dos pregões, esteve aqui presente e trouxe então uma cópia que nós, juntamente com o nosso departamento jurídico, estamos analisando e vendo aquilo que foi feito e de uma maneira errada, mesmo porque o diretor que esteve aqui admitiu que ele estava errado mesmo, foi corrigido, e essa compra então vai sair por R$ 3,70 como nós pesquisamos, e não mais por R$ 19,00 o quilo. Então foi constatado realmente uma irregularidade nessa licitação. Então eu pergunto, puxa, precisou um vereador fazer a denúncia para achar um erro numa licitação que a gente tem a suspeita de que seja uma licitação fraudulenta? Então é obrigação do vereador fiscalizar, ver de que maneira está sendo gasto o dinheiro público. E agora a vereadora Glaucia Berenice, presidente da Câmara, vai abrir os trabalhos de hoje. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e a suspendo por 10 minutos. E o mês de outubro marca o aniversário dos 2 clubes de futebol de Ribeirão. Carregada de história, a dupla Come Fogo comemora sua rivalidade centenária. O mês de outubro é especial para o futebol de Ribeirão Preto. É quando celebramos o aniversário de 105 anos de Comercial e 98 do Botafogo. E estamos aqui hoje na casa do jornalista e escritor Igor Ramos, que vai contar um pouquinho dessa história, já que ele teve a oportunidade de escrever um livro contando um pouquinho mais sobre a dupla Come Fogo. Vamos nessa, Igor? Vamos embora, vamos falar de futebol. Vamos nessa. Igor, primeiramente eu quero agradecer a receptividade aqui na sua casa, falar um pouquinho do aniversário de Comercial Botafogo, 2 datas muito importantes, desde 1911 e desde 1918, o que representa para a cidade de Ribeirão Preto, para a região de Ribeirão Preto e para todo o estado de São Paulo,
o aniversário da dupla Come Fogo. Paulo, é um prazer receber vocês aqui. E eu acho o seguinte, a história dos clubes ela se mistura com a história da própria cidade, né? Aliás, Ribeirão Preto passou a ser conhecida nacionalmente por causa do seu futebol também. O Comercial, depois o Botafogo, esses clubes projetaram a imagem da nossa cidade. Então, assim, o futebol de Ribeirão, ele caminha junto com a história da cidade, né? Os dois clubes, Comercial e Botafogo, a história deles caminha junto com a história de Ribeirão. Vamos começar esse bate-papo falando do início, né? Como surgiu? Como é que surgiu a ideia de se criar o Comercial Futebol Clube e também, anos depois, o Botafogo? Na verdade, assim, o futebol de Ribeirão ele chega no início do século passado e aí grupos, né, vão se formando e criando equipes de futebol, jogando entre si, justamente para ter essa união, né, para ter um aspecto social, ter o que fazer na cidade no ponto de vista da recreação. E o futebol era uma novidade, né, recém-trazido da Inglaterra para o Brasil, Ribeirão logo absorveu essa cultura. E aí os nossos clubes foram surgindo a partir da união de jovens. O Comercial, um grupo de jovens se uniu, resolveu montar uma equipe, essa equipe se desenvolveu. O Botafogo, a mesma coisa, só que numa casta social um pouco não tão favorecida, né, na Vila Tibério, onde existia até uma divisão, né, da porteira, enfim, até surgiram depois brincadeiras, piadas sobre o chulé, enfim, os pés descalços, até uma briga de classes, que faz parte do imaginário do futebol. Então surgiu juntamente com essas atividades sociais e esportivas que nasciam na cidade e que deram origem a esses dois times, né? E durante toda essa rica história dos dois times, vários jogadores de destaque, não só aqui no futebol local, mas também no futebol brasileiro. O que você pode destacar aí desses milhares de jogadores que passaram? São muitos, né, Paulo? Por Palma Travassa e também por Santa Cruz. Luiz Pereira também, por outros estádios também que foram a sede dos times aqui em Ribeirão. São muitos, a gente tem aí desde Pequitote, jogadores lá no Botafogo, nós tivemos o Carrapato no Botafogo, são jogadores que hoje a meninada não sabe, né, quem são esses caras, mas assim, na época eram craques, até que tiveram chance de ir embora de Ribeirão Preto. O Axê, pelo Comercial, teve chance também de jogar fora, jogou no Corinthians. Isso lá atrás, quer dizer, quando não tínhamos uma cultura de exportar jogadores, né? Mas esses jogadores, Orozimbo, por exemplo, também no Comercial, jogadores que ganharam projeção nacional naquela época. Aí a gente começa a caminhar, aí a gente tem uma lista muito grande de jogadores, até os mais contemporâneos. Os contemporâneos Mauricinho no Botafogo, no Comercial, perdão, no Botafogo aí, tantos outros, Raiz, Sócrates, Zé Mário, é uma lista muito extensa. Mas o que vale destacar? Desde lá de trás, né, Paulo? Esses jogadores sempre tiveram, o Comercial, o Ribeirão, o Botafogo, sempre exportaram atletas. Não é uma coisa assim, recente, contemporânea. É desde lá de trás, né? Eu queria que você me dissesse um jogador de cada time que representasse esses times nesse momento. Nacionalmente, a gente poderia destacar talvez o Mauricinho, por ter chegado em seleção brasileira, ter vestido a camisa do Comercial e chegado à seleção brasileira como atleta do Comercial, mas aí no mesmo patamar eu tenho que pôr quem? O Sócrates, né? Que é um jogador que projeta o Botafogo até hoje. Mas aí sempre tem controvérsia. Mas o Zé Mário. Então dá pra gente fazer uma lista enorme aqui. O Zé Mário só não foi mais porque faleceu, morreu muito jovem. Senão poderia estar falando do Zé Mário e não estar falando do Sócrates. Mas não dá pra não falar do Botafogo e não falar do Sócrates escolhendo um só. Seguindo essa linha de raciocínio, já que eu te apertei, vou te apertar mais um pouquinho. Vamos lá. Quero saber a opinião do jornalista e escritor Igor Ramos, a escalação ideal da dupla. Nossa, mas aí você me pega de surpresa, Paulo. Ao invés de escalar para não cometer injustiças, eu vou dizer o seguinte, que para mim, até porque daqui acho que sairia a minha seleção como sairia do outro time. Então, para mim, o time de 66 do Comercial é a sua seleção. Falei do Mauricinho nacionalmente. Porém, a equipe que mais deu resultado para o Comercial, a mais querida, a mais marcante é a de 66. Então, eu acho que essa seria a minha seleção, né? Até mesmo com o Mauricinho no banco, vamos dizer assim. E enquanto isso, no Botafogo, eu também colocaria o time de 77 no mesmo patamar. Até porque nesse time de 77 tem o Sócrates, que eu citei como o mais emblemático. E tem o Zé Mário, que também gera uma polêmicazinha. Então no Botafogo fica mais fácil, né? A gente sabe que o Come Fogo gera sempre polêmica. O que você pode destacar desse livro aí também? Então no meu livro, ele foi lançado em 2012. De 2012 para cá, a gente tinha que levantar rapidinho quantos jogos, mas até 2012 eu computava 164 clássicos, independente de fase amadora ou não. E um detalhe, Paulo, no meu livro, na pesquisa que eu fiz,
eu descobri 3 jogos que até então ninguém nunca tinha colocado, né, nas estatísticas, nem os mais antigos jornalistas, ninguém nunca tinha encontrado. Eu logo de cara já começo o livro falando que o Comercial venceu o Botafogo por 8-0. E não é assim, aqui no caso não é um chute, não é nada. Aconteceu no dia 1º de agosto de 1920, esse jogo que está aqui, ó, documentado, ó, tá aqui o registro. Então eu usei do princípio que o Comercial utilizou o seu time principal, aliás, o Comercial usou o seu time em reserva porque tinha vários jogadores. O Botafogo não, tinha poucos jogadores e usou o que tinha de melhor. 8-0 hoje tem impacto. Na época não representou nada, porque o Botafogo tinha acabado de começar a sua história e tinha poucos jogadores, muitos atletas que ainda... Não era a rivalidade que a gente encontra hoje. Não era. E 8-0 naquela época seria hoje um 4-0, vamos dizer assim, uma goleada. Então esse 8 tem peso hoje, mas tem vários atenuantes pro botafoguense. E pro Comercial é legal, porque é mais um jogo que entra na história, na estatística e que favorece. Então, na minha pesquisa, esse é o primeiro encontro entre os dois times de Ribeirão Preto em 1920. O que você prevê para um futuro próximo para o futebol, não só aqui da nossa região, da nossa cidade, mas no Brasil como um todo? Eu vejo um cenário muito preocupante. Não vou dizer que os clubes vão entrar em extinção, mas eles vão perder a sua importância aqueles que não entrarem no funil. Eu explico. Hoje, os calendários estão mais enxutos. Os campeonatos estaduais estão cada vez menos prestigiados. E aí que é a essência, vamos dizer assim, para a derrocada dos times do interior que vivem basicamente dos campeonatos estaduais. A não ser aqueles que hoje estão se projetando, entrando no calendário nacional, né, buscando alternativas de calendário. Porque a tendência é que o campeonato estadual, que antes era supervalorizado, passe a ocupar cada vez mais um segundo plano, ou de repente até o terceiro. Bom, Igor, para a gente encerrar esse bate-papo regado de muita história, como não poderia ser diferente, qual que é a sua mensagem para celebrar esses 98 anos do Botafogo, esses 105 anos do Comercial? O futebol de Ribeirão é muito rico, a gente podia passar a tarde toda aqui, ia ser muito legal conversar sobre isso. Mas para ser bem objetivo, Paulo, dar os parabéns para esses clubes, né? Para essa comunidade, não só para os clubes, mas para a comunidade que envolve, porque o futebol não é nada se ele não tiver envolvimento das pessoas, né? Então, nesse momento em que os dois times comemoram os seus aniversários, a gente tem que comemorar primeiro pela existência ainda deles, porque o cenário contribui para que os clubes do interior cada vez mais sofram e até entrem em processo de desaparecimento. Acho que não vai acontecer com os nossos, porque são muito grandes, mas a gente não pode dar brecha para que isso aconteça. Então, parabéns a vocês que são torcedores dos dois times, continuem acreditando, vão ao estádio, porque um estádio sem torcedor, um estádio vazio é um estádio sem alma. Tá certo, Igor, eu agradeço aí toda essa aula de história sobre o futebol de Ribeirão Preto. E mais uma vez, nós da TV Câmara desejamos aos clubes de Ribeirão Preto, aos torcedores comercialinos e botafoguenses, um feliz aniversário e que essa data possa se repetir ainda por muitos e muitos e muitos anos e tragam também algumas taças, algumas boas recordações, como a gente tem feito aqui, a gente possa ter de novo esse bate-papo e contar novas histórias e histórias vitoriosas. E que surjam outros livros com muito mais história, né, Paulo? É isso aí. Pessoas lá na frente escrevam mais e contem boas histórias. Parabéns, Comercial, e parabéns, Botafogo. Bom, e o Jornal da Câmara fica por aqui. A vereadora Glaucia Berenice já está retomando os trabalhos. Uma boa noite para você.